Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma edição do Bem Viver. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? A nossa saúde mental. E estamos chegando próximo aí ao dia 25, que vai acontecer entre 25 e 26, uma feira de saúde. E para falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema que é muito importante, a gente vai conversar com o médico, doutor, professor também, Antônio Fernando Ribeiro Silva, professor universitário do curso de Medicina e neurologista, né? Ele que tem especialidade em doenças cerebrovasculares, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com pesquisa na área de AVC, acidente vascular cerebral. Doutor Fernando, bom dia, muito obrigado, né, por aceitar nosso convite. Aí direto da faculdade, que o senhor dá aula, né? O senhor abriu essa sessão aí pra gente. Muito obrigado. Bom Opa, dia, Barbosa. Me ouve bem? tá me ouvindo bem aí, doutor? Sim, sim. Ok, é um prazer tê-lo aqui com a gente no quadro Bem Viver. E eu queria aproveitar, né, e começar falando aí, né, do acidente cerebral vascular, que é um caso que pode ocorrer, né, de forma, claro, inesperada, as pessoas não estão esperando por isso. De repente está ali trabalhando, fazendo alguma atividade ou fazendo alguma coisa, dá uma dor de cabeça, a pessoa acha que é uma dor de cabeça comum, toma ali um analgésico e vai piorando, daqui a pouco ela descobre que estava passando por um AVC. Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre essa doença que vem de uma forma assim silenciosa, né, e pode causar até a perda da vida, né? Perfeito, Barbosa. Mais uma vez, obrigado à TV pelo espaço. Oi? Pode falar, foi um Consegue me probleminha ouvir? técnico aqui. Então, quando a gente pensa no AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma doença que a gente fala pouco, principalmente porque um dos sintomas dela é deixar a pessoa incapacitada. Então, a pessoa ela não vai na rua, não protesta, não se posiciona nas mídias, porque é uma doença que costuma deixar sequelas. Então, uma das sequelas é a perda da fala. Então, a pessoa, por não se comunicar, ela fica, entre aspas, invisível. Então, a gente tem a oportunidade de falar dessa doença que todos os dias no Hospital de Base, no Hospital Costa do Cacau, que são os maiores hospitais da região, internam os pacientes com AVC. Jovem, idoso, mulher, homem. Então, o AVC não escolhe idade, o AVC não escolhe sexo. E na nossa região é muito frequente. A título epidemiológico, a cada 1 minuto, um brasileiro sofre um AVC. São 500 mil casos por ano. E na nossa região não é diferente. É uma doença extremamente frequente. E esse dado que você trouxe de que a pessoa está bem e de repente tem um sintoma, isso é muito importante porque a maioria desses casos vão ser justamente em casa. Então a pessoa está em casa, algumas vezes no trabalho, e saber reconhecer que está tendo um AVC aumentará a chance dessa pessoa receber o tratamento e ter a chance de reverter esse déficit. Então, quando a gente fala de AVC, a gente pensa que AVC é uma doença prevenível e AVC é uma doença que tem tratamento, mas principalmente se chegar rápido na assistência hospitalar. Agora, doutor, é claro que nem toda dor de cabeça, né, é um AVC, mas como a pessoa pode diferenciar melhor isso para não sair na primeira dorzinha, né? Porque a dor de cabeça ela é um reflexo de alguma coisa, né? Então ela pode estar com problema estomacal, pode estar com problema intestinal e estar com a dor de cabeça, né? E ela achar que aquela dor de cabeça é um AVC. E aí ela sai correndo para o posto de saúde, a gente sabe aqui como é o posto de saúde, nem sempre tem médico. Ou ela vai para a UPA e na UPA ela descobre que não era dor de cabeça e ali ela perdeu o dia inteiro. Enfim, como é que ela pode desassociar uma dor de cabeça, que eu não vou dizer normal, porque não existe dor de cabeça normal, né? Mas uma dor de cabeça que não é para AVC e uma dor de cabeça que pode ser um AVC. Perfeito, Barbosa. Essa pergunta é extremamente importante e quem está nos escutando e nos vendo, se conseguir pelo menos essa parte aqui do nosso bate-papo, sair com esse aprendizado, a gente já fez o nosso grande papel. 80% dos AVCs vão ter 3 sintomas nesses casos, um desses 3 pelo menos, que é boca torta,
braço fraco, fala embolada. E quando a gente junta esses sintomas, a gente faz umas série de letras para ajudar a gente a lembrar, que é o SAMU. S de sorriso, A de abraço, M de música, U de urgente. Se sorriu, a boca ficou torta. Foi dar um abraço, o braço está fraco. Foi falar uma frase ou cantar uma música, fala está embolada, urgente, corre para o hospital. Então, quando a gente pensa em sintoma de AVC, 80% dos casos vai ter um desses três ou os três sintomas aqui citados. Boca torta, braço fraco, fala embolada. Uma menor parte vão ter outros sintomas. E qual é o dia que a gente pensa, poxa, será que eu estou tendo um AVC que tem sintoma diferente? Por exemplo, dor de cabeça não é um sintoma comum do AVC. Mas qual é a dor de cabeça que a gente deve se preocupar? É a chamada dor de cabeça pior da vida, onde a pessoa está bem e tem uma cefaleia, uma dor de cabeça que atinge a intensidade máxima. Às vezes é chamada até uma cefaleia entrovoada, ou uma sensação que estourou algo na cabeça, uma dor empancada, como se ela já começasse no máximo, o pior da vida. Então, pensando em dor de cabeça, esse é o típico de dor que pode ser um AVC ou um AVC hemorrágico. Então, a dor de cabeça da enxaqueca, que é uma dor que vai evoluindo ao longo de algumas horas, que já tem um padrão muito típico de repetição, a gente não pensa em AVC, mas cefaleia, que é dor de cabeça súbita ou a pior da vida, pode ser um AVC, um evento cerebrovascular. E dos sintomas clínicos, esses três que eu comentei, eu vou falar mais uma vez só para a gente reforçar. S de sorriso, A de abraço, M de música, ou seja, sorriso, abraço, música, U de urgente. Qualquer alteração desses três é um indicativo de sintoma de AVC. E pensou assim, ó, estou bem, de repente isso aconteceu, ou seja, de uma hora para outra, ou dormiu são, acordou com esse sintoma, essa evolução súbita ou inesperada, aguda, faz a gente pensar nesse déficit como um AVC e a recomendação é urgente buscar assistência hospitalar. Ô, doutor, o senhor falou aí, né, nesses sintomas, boca torta, né, questão do sorriso, você sentiu ali que a boca está um pouquinho torta, o braço ali está um pouquinho fraco, né, eu posso entender também que pode acontecer isso numa perna, né, uma das pernas ficar fraca, né. Agora, existe um sintoma mais fraco, por exemplo, a pessoa teve uma dor de cabeça, ela se automedicou, não teve nenhum desses sintomas fortes. Mas aí depois ela vai ao espelho e ela percebe um olho está mais fechado que o outro, sei lá, a boca está um pouco mais paralisada, mas não chegou a ponto de ficar torta. Existe isso ou ele só vai nesse grau máximo? Existe. Existe uma escala de classificação de sintomas de AVC que quanto maior o número, mais grave é. Ela vai de 0 a 42. Então, o AVC leve é quando a gente, nessa escala, quando avalia o paciente, gradua ele até 5 pontos. Acima de 5 já é moderado, acima de 15 é muito grave. Então, de fato, tem AVC que vai ser leve e o sintoma não vai ser incapacitante, mas tem um AVC que pode ser grave e levar à incapacidade, a pessoa ficar de cadeira de roda, acamada ou mesmo à morte. Então, de 10 a 20% dos pacientes com AVC morrem por causa dessa doença. Então, é uma doença grave. Então, como a gente, à distância, não consegue dizer se esse AVC é leve ou não, a recomendação é, percebeu um sintoma desses três que evoluiu de uma forma súbita, boca torta, braço ou perna fraca, fala embolada, vai para o hospital. Por quê? Existe o AVC que dá esse sintoma leve, só que a história natural da doença, ou seja, o que acontece em quem não procura assistência e quem não trata, quem teve um AVC vai ter de novo. Então, o primeiro AVC pode ter sido leve, mas o segundo AVC pode ser grave ou mesmo fatal. Então, mesmo nesse sintoma leve, a recomendação é que busque assistência hospitalar, avaliação médica, para a gente poder estratificar, ou seja, definir qual é a gravidade desse AVC e, principalmente, entendendo que, está aqui um dado importante para quem está nos ouvindo gravar esse número. O AVC do tipo isquêmico, a gente não chegou a comentar, né, mas 80% aproximadamente vai ser do tipo isquêmico, 20% vai ser do tipo hemorrágico. Esse AVC do tipo isquêmico, que é o mais comum, existe um tratamento capaz de desobstruir aquela artéria, ou seja, a isquemia vem disso, uma artéria cerebral entope, os neurônios que receberiam aquele sangue deixam de receber o nutriente e morrem. Então, essa obstrução, essa isquemia, nas primeiras 4 horas e meia, é possível que o déficit seja revertido
se a gente iniciar o tratamento. Então pense, se a pessoa estiver em casa, estiver distante do hospital, o tempo começa a contar na hora que o sintoma iniciou, até chegar no hospital, a gente identificar, fazer os exames importantes, definir e indicar o medicamento. E no máximo 4 horas e meia. Então a informação que fica é, na suspeita de AVC, por que precisa correr para o hospital? Porque se for AVC isquêmico e tiver nessa janela de tratamento, o paciente pode se beneficiar do uso desse medicamento e o sintoma reverter. A pessoa chegar no hospital de cadeira de rodas, ou seja, uma hemiplegia, sem movimentar nada do lado do corpo e sem falar, e sair andando e conversando. Quando o tratamento adequado dá tempo de ser feito. Então, para quem está nos ouvindo, termina que na dúvida se o sintoma é leve, moderado ou grave, essa avaliação ela é mais precisa. Os nossos hospitais estão preparados para identificar e fazer os tratamentos para esse paciente que interna com suspeita de AVC. Doutor, as pessoas que são acometidas da isquemia, né? A isquemia cerebral que o senhor acabou de falar aí. Opa, peraí, só um minutinho aqui. Deu uma panezinha aqui no meu celular. Essas pessoas, o senhor disse que ela pode ter a reversão do quadro, mas quando ela tem uma doença que acaba degenerando ali, né, alguns órgãos, por exemplo, a diabetes, né? A pessoa tem a diabetes, aí tem uma isquemia cerebral. Ainda assim, com essa doença que, digamos, já está num quadro avançado, pode se mexer ali e desobstruir essa artéria, mesmo ela sendo diabética? Com certeza. Na verdade, quando a gente vai olhar quem tem AVC, 90% dos casos vão ter fatores de risco muito comuns. Você comentou do diabetes, é uma causa comum realmente, mas também hipertensão, problema de colesterol, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo, bebida alcoólica em excesso. São problemas que, se a gente for observar, são muito comuns. E, na verdade, eles são fatores de risco para ter AVC. Não contraindicam os tratamentos. Então, principalmente a pessoa que tem essas doenças tem que ficar mais atento, porque o que o tratamento faz? Nessas primeiras 4 horas e meia, se o paciente chegar a tempo, a gente conseguir definir a doença, fazer os exames, porque não é só pela avaliação clínica, a gente precisa fazer exames complementares. Por isso que eu comento aqui do hospital, porque o exame complementar fundamental é a tomografia de crânio. Então, hospital de menor porte, unidade de pronto atendimento, que não tem o tomógrafo, termina que a gente não consegue dar a melhor assistência por isso, porque o exame fundamental para a gente definir o que fazer é a tomografia. Mas voltando, a presença dessas doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, problema de colesterol, não contraindica o tratamento. Na verdade, faz com que a suspeita de AVC nessas pessoas seja muito maior. E quando chega no hospital, a título de curiosidade, só para falar da glicemia, se a glicemia estiver muito alta, os nossos protocolos estabelecem, né, com base nas diretrizes nacionais e internacionais, se a glicemia estiver muito baixa ou muito alta, naquele momento a gente corrige e ainda assim, se tiver indicação, possibilidade de usar o medicamento, ele vai usar. Então, o que o tratamento trombolítico faz nesse AVC que está acontecendo é desobstruir aquela artéria. Então, esse é um tratamento que a gente chama de fase hiperaguda, ou seja, como se tivesse um incêndio acontecendo no cérebro, está pegando fogo, os neurônios estão morrendo. O que a gente vai tentar fazer é estancar, entre aspas, esse sangramento, entre aspas, ou seja, parar essa queimada para diminuir os danos neuronais. E aí, depois, no momento seguinte, a gente vai pensar, poxa, esse paciente está com diabetes muito descompensado. Se não compensar esse diabetes, ele vai ter outro AVC. Então, essas doenças são fatores de risco que fazem com que, naquele momento, o hiperagudo não contraindica o medicamento em si, mas faz com que, depois dessa fase hiperaguda, dessas primeiras 4 horas e meia, a gente volte as atenções a controlar melhor essas doenças, esses chamados fatores de risco. Bom, nós falamos aí da isquemia cerebral, né? A hemorragia, o AVC, e eu queria falar sobre a hemorragia também, mas tem um outro nome, né? Quando a pessoa tem um aneurisma cerebral, né? Queria que o senhor explicasse aí, doutor, se também pode ser revertido ou se não tem jeito quando é o aneurisma. Perfeito, Barbosa. É uma pergunta importante, mas felizmente é o tipo de hemorragia cerebral mais rara. 1 a 1,5% dos casos vão ser por ruptura de aneurisma.
E por que eu digo felizmente? Porque é a doença mais catastrófica da neurologia vascular. Em torno de 1 a cada 4 pacientes que têm uma ruptura de aneurisma não dá tempo nem de chegar na assistência médica, morrem antes. Então, o aneurisma, quando rompe, é uma verdadeira catástrofe. Então, desses 3 tipos, vamos dizer assim, o AVC tipo isquêmico, 80 a 85% dos casos. O hemorrágico, por hemorragia dentro do parênquima cerebral, 10 a 15%. E a hemorragia subaracnoide por ruptura do aneurisma é 1 a 1,5% dos casos. É uma doença, como eu já comentei, devastadora, mas da mesma forma que a gente já comentou dos tipos dos outros AVCs, necessita assistência hospitalar e usualmente é um paciente que precisa de acompanhamento em UTI, dada a intensa gravidade. Na ruptura do aneurisma, a dor de cabeça, que é essa chamada cefaleia introvoada, a pior da vida, ela é mais comum nesse tipo de ruptura de aneurisma. Só que, como a gente já comentou, é uma doença muito rara. Então, nem toda dor de cabeça vai ser por ruptura de aneurisma. Mas quando é uma ruptura de aneurisma, é um quadro realmente devastador. Só para dar um exemplo, uma paciente uma vez conversou comigo que a sensação que ela teve quando teve a dor de cabeça da ruptura do aneurisma foi como se ela tivesse tomado um tiro na cabeça. Ela me falou que estava no metrô e teve uma dor tão intensa que ela passou a mão na cabeça para ver se estava sangrando, olhou para a janela para ver se tinha quebrado, né? Como é que o tiro bateu nela e não quebrou um vidro, e aí ela apagou. Então, a hemorragia subaracnoide ela é catastrófica, mas felizmente ela é muito, muito rara. E quando a gente pensa em fatores de risco, né, só para fechar esse tópico, embora seja raro, quando acontece a gente também precisa fazer os tratamentos, pressão alta e tabagismo são os fatores de risco mais associados à ruptura de aneurisma. Então a gente volta a falar de novo de uma doença metabólica, que é a hipertensão, e de um hábito nocivo à saúde, que é o tabagismo. Então, pensar em doenças cerebrovasculares, ruptura de aneurisma, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, é importante demais a gente falar sobre a prevenção. Porque a gente acabou trazendo dados aqui sobre a gravidade das doenças. E, por exemplo, a hemorragia subaracnoide, a gente não consegue reverter os déficits. Então, essa urgência de tratar é para a gente identificar o AVC do tipo isquêmico, que esse sim a gente consegue mudar a história natural da doença, ou seja, que é reduzir o risco de incapacidade e reduzir o risco de morte quando a gente identifica rápido e trata rápido esse paciente. Pérola Cordeiro quer fazer uma pergunta, Pérola? Bom dia, doutor. Bom dia, você de casa. Olha, eu queria entender sobre os sintomas, então, de AVC hemorrágico e o isquêmico. Eles são os mesmos? Tem diferença? Como é que o paciente pode perceber ou até mesmo identificar para chegar no hospital de forma mais rápida, já que às vezes esse transporte, a gente que mora mesmo aqui em uma cidade que tem muitas outras circunvizinhas menores e que não tem tantos tratamentos quanto ali o tomógrafo, por exemplo, poderia identificar e vir com mais rapidez. Tem diferença entre os dois sintomas ou não? Ótima pergunta, Pamela. Na prática clínica, a gente não consegue diferenciar. Realmente, a diferença de AVC hemorrágico para o AVC isquêmico, a gente só consegue fazer pela tomografia. Porque o sintoma clínico que a pessoa manifesta é da área do cérebro que teve o dano. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que tenha uma hemorragia na região frontal direita da cabeça. A pessoa vai perder o movimento do lado esquerdo do corpo, porque essa região frontal é responsável pelas funções de movimento. Só que da mesma forma que uma hemorragia, quando se espalha o sangue, ele comprime o neurônio perde a função e dá o sintoma no corpo, quando tem uma isquemia, o processo é semelhante. Há uma obstrução ao fluxo, se o neurônio não recebe nutriente, nessa mesma região frontal, se for uma isquemia, o sintoma no corpo vai ser o mesmo, perder a força do lado, hemorragia ou isquemia do lado direito do cérebro, vai dar sintoma do lado esquerdo do corpo. Então, essa escala que a gente comentou mais cedo, do SAMU, sorriso, abraço, música, ela detecta mais de 80% dos sintomas do AVC isquêmico ou hemorrágico. A gente não consegue, só por esses sintomas, diferenciar. Então, repito mais uma vez, por que a gente fala do hospital? Porque o exame que faz essa diferenciação é a tomografia. Ressonância também é um excelente exame, só que no dia a dia é o exame mais difícil de acesso e a tomografia ela é mais rápida.
Então, por que a gente fala muito da pessoa chegar rápido ao hospital? Porque quando ela chega ao hospital, a gente não vai indicar o tratamento de imediato. A gente vai fazer essa avaliação clínica, alguns exames rápidos, como por exemplo a glicemia, um eletrocardiograma, e um tomógrafo. A gente precisa fazer uma tomografia para diferenciar se esse sintoma é por uma hemorragia ou o sintoma é por uma isquemia, porque ambos vão dar um déficit, uma perda de movimento, uma perda de sensibilidade súbita, e vão ser também da mesma forma. Estou bem, de repente o sintoma vem. Às vezes a pessoa não quer nem acreditar. Está almoçando, o braço fica fraco. Aí tenta falar, fala, fica embolada. Na mesa de casa, aí um neto ou um sobrinho acha que o avô está brincando ou está fingindo. Porque o sintoma é repentino. Então, em resumo, clinicamente a gente não consegue diferenciar o que é isquemia ou o que é hemorragia. Só no hospital com a tomografia. Mas, felizmente, a maioria dos AVCs vão ser desse tipo isquêmico que tem esse tratamento capaz de reverter. O AVC por hemorragia dentro do cérebro, diferente da hemorragia subaracnoide, se a gente fosse botar assim em escalas de gravidade. O mais grave de todos é a hemorragia subaracnoide, depois vem a hemorragia intraparenquimatosa, que é o AVC hemorrágico principalmente associado à hipertensão, e o AVC do tipo isquêmico. Então, a gente não consegue diferenciar sem essa avaliação com o exame complementar. Olha, tem uma outra pergunta que é sobre os grupos que podem ser mais propensos. Tem o quê? Fator genético? Pode acontecer ali também por idade, sexo? O que acontece ali para esses grupos terem uma probabilidade maior para o AVC? Existe, doutor? Vamos lá, Pamela. Quantas pessoas você conhece que é hipertenso? Quantas você conhece que é sedentária? Quantas você conhece que não cuida da alimentação? Imagino que muitas, né? Ou seja, quando a gente olha esses fatores de risco para o AVC, eles estão espalhados em homem e mulher, idoso e jovem. Tanto que tem estudos brasileiros mostrando que a incidência de AVC ao longo dos anos está aumentando em pacientes jovens. E a gente vê aqui nos hospitais nossos, paciente com 30 anos, paciente com 40 anos, internando com sintomas de AVC. Então, para quem está nos ouvindo, é importante saber que o AVC não escolhe idade. E só um dado para a gente perceber. Ó. Se você que está nos assistindo aí está em uma sala com 4 pessoas, uma dessas 4 teve ou vai ter AVC ao longo da vida. Então, é uma doença muito, muito, muito frequente. Uma a cada 4 pessoas teve ou vai ter o AVC ao longo da vida. Principalmente quando a gente olha esses fatores de risco. Então, você perguntou sobre o grupo de risco? Então, 90% dos AVCs, ou seja, 9 em cada 10 casos de AVC, vão estar ligados a 10 fatores de risco, que são esses fatores chamados modificáveis. Somente 10% vão ser associados a alguma doença genética em si. Então, toda vez que a gente aborda a questão do AVC, a gente foca principalmente nos 10 fatores modificáveis. Porque se eu consigo controlar esses 10, a chance de ter um diminui. E quais são esses 10 fatores? Para quem está nos ouvindo agora, preste atenção se você tiver nessa lista. E principalmente, quanto mais itens dessa lista você tiver, maior a sua chance de ter AVC. Então, o grupo de risco está principalmente relacionado a ter mais fatores de risco. Quanto mais fatores de risco, maior a chance de ter um AVC. Então, a gente divide esses fatores de risco basicamente em 2 grupos. Questões metabólicas, questões comportamentais. O que são essas questões metabólicas? As doenças: hipertensão, diabetes, problema de colesterol, obesidade. Quais são as questões comportamentais? Ou seja, aquilo que a pessoa faz que aumenta o seu risco de ter AVC. Inatividade física, ou seja, sedentarismo, dieta inadequada, bebida alcoólica em excesso e fumo. Qualquer quantidade de fumo é fator de risco. Então, a gente falou aqui 8 fatores. E para fechar a lista, tem algumas doenças cardíacas específicas, como, por exemplo, fibrilação atrial, que é o paciente que ele faz acompanhamento com o seu cardiologista para cuidar dessa ou de outras doenças específicas da cardiologia. E, por fim, os fatores psicoemocionais, ou seja, transtorno mental, estresse, burnout, entra também como um desses 10 fatores de risco para AVC. Então, quem nos ouviu aí se identificou. Quanto mais fatores você teve,
aproveite se você ainda não teve AVC e se cuide. Ainda dá tempo. Doutor Fernando, com relação à feira de saúde, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, o que é que vai acontecer nessa feira? As pessoas podem ter acesso aí a algum tipo de serviço? Perfeito, Barbosa. Essa feira de saúde, ela é um complemento de uma ação que o Hospital Costa do Cacau organizou esse ano, que vai ser a primeira corrida de conscientização ao AVC, que vai ser no dia 26 de outubro. Essa corrida vai ter alargada ali na frente do centro de convenções, e como toda corrida, a gente monta um QG, uma tenda para organizar as questões ali da corrida, distribuição de kits. O que a gente aproveitou esse ensejo, ou seja, esse contexto? Em parceria com a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, a gente, no dia anterior à corrida, ou seja, no dia 25 de outubro, a gente vai promover uma feira de saúde, justamente falando desses 10 fatores de risco que a gente comentou aqui, para levar para a nossa população informações quanto à prevenção de AVC e informações quanto a reconhecer os sinais e sintomas e, inclusive, até a avaliação do risco de AVC e risco cardiovascular ali no momento da feira. Então, a feira vai começar às 7 da manhã, do dia 25, vai até às 17 horas. Não precisa de encaminhamento. A pessoa que estiver passando ali na Avenida Soares Lopes, encosta o carro e pode parar, é uma demanda espontânea. Então, teremos alunos da universidade, nós professores também estaremos juntos, e vamos fazer aferição de pressão, aferição de glicemia, avaliação da cintura abdominal, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares, eletrocardiograma também, e essa chamada estratificação de risco, que é avaliar medicações em uso, hábitos, doenças prévias, e esse aplicativo ele dá um score de risco de AVC, o risco de evento cardiovascular dos próximos 5 a 10 anos. Então, quem está nos ouvindo, aproveita esse momento, a gente vai estar lá o dia inteiro, justamente essas orientações, que AVC é uma doença prevenível na maioria dos casos. Então, o foco, de fato, quando a gente fala na feira de saúde, é enfatizar a importância da prevenção e a gente aproveita para empoderar a população sobre o reconhecimento dos sintomas. Só título de exemplo, Barbosa, em 2023 a gente fez um evento com esse objetivo aqui em Itabuna, com parceria com a Faculdade AFIA, a Faculdade de Santo Agostinho, e aqui na AFIA a gente fez um evento na praça e fizemos interrogatório às pessoas que passavam, né? Olha, eu gostaria de fazer umas perguntas sobre, sabe o que é AVC? Sabe reconhecer os sintomas? E a maioria das pessoas não sabia reconhecer sintoma de AVC. Boa parte confundia sintoma de AVC com sintoma do infarto. E horas, se o AVC, a maioria absoluta, acontece em casa, a pessoa em casa não sabe reconhecer, os pacientes vão chegar tarde na assistência sem a chance de fazer esse tratamento que reverte a doença. Então, a gente aproveita essa feira também para empoderar a população com conhecimento sobre reconhecer os sintomas do AVC e saber que, olha, sintoma de AVC, não use AS em casa. Não dê remédio para baixar a pressão. Precisa correr para o hospital. Porque se for, por exemplo, uma hemorragia e você der o AS, a hemorragia vai aumentar. Se for um AVC do tipo isquêmico e você der um remédio de pressão e a pressão baixar demais, a isquemia vai piorar. Ou seja, qual é a melhor orientação para quem está nos ouvindo fazer diante de uma suspeita de AVC? Corre para o hospital. Então, me ouve? Estou ouvindo. Pode continuar. Pode concluir. Então, a gente falar sobre medidas de prevenção e como reconhecer esses sintomas. Esse SAMU, a gente bate muito nele, que são mais de 80% dos sintomas de AVC, vai ter um desses três. Sorriso, abraço, alterados. Doutor Fernando, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço bastante, né? E parabéns por essa iniciativa aí da feira, né? Levar a saúde até a população. Essa é uma iniciativa muito bacana aí por parte do Hospital Costa do Cacau e de vocês, profissionais da saúde. Eu que agradeço o espaço e fica aqui o convite. Estaremos lá aguardando vocês. 25 de outubro para a Feira de Saúde, dia 26, a partir das 6h30, vai ser a nossa corrida. Infelizmente, as vagas já acabaram para a corrida, mas a feira vai ter para todo mundo que chegar lá. A gente estará lá a postos.
Ok, muito obrigado, doutor. Conversamos aí com o doutor Fernando, né, neurologista, falando sobre a importância, né, de cuidar da saúde cerebral. Ele que é especialista, mestre, doutor, professor do curso de medicina. Pérola, segue você aí, né? E você que está assistindo Bem Viver, até a próxima semana com mais uma boa entrevista aqui, um bom tema para você cuidar da sua saúde.